Empresário dono do carro de luxo que provocou o acidente em Vila Velha estaria num bar antes da batida. O acidente envolveu 4 veículos e deixou uma jovem ferida. O dono do carro, conhecido como Rei do Triângulo, estaria em alta velocidade e fugiu sem prestar socorro à vítima. Polícia Federal prende 3 pessoas em operação contra a troca ilegal de moedas estrangeiras. 3 casas de câmbio também foram fechadas. Um doleiro preso no estado tem relação com o tráfico de drogas em blocos de mármore. Mulher é impedida de entrar em fórum da capital. A segurança disse que ela estava com um vestido inadequado. Botija de gás explode e restaurante pega fogo em Vitória. Mesas e cadeiras do estabelecimento ficaram destruídas. Alerta para o risco de inundação em cidades capixabas. Moradores ribeirinhos de Colatina, Linhares e Bom Jesus do Norte estão sendo avisados pela Defesa Civil. E desinteresse pela leitura, dores de cabeça e queda no rendimento na escola podem ser sinais de que a criança tem dificuldade para enxergar. O problema costuma ser identificado na sala de aula. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. O acidente com um carro de luxo em Vila Velha. A batida envolveu outros 3 veículos. O carro seria de um homem conhecido como Rei do Triângulo. O empresário já se envolveu em outras ocorrências de trânsito. O homem que aparece sendo retirado pelo lado do carona do carro preto é, segundo testemunhas, Bruno Paixão Barreto, de 34 anos, conhecido como Rei do Triângulo. Os registros são da noite de ontem. Bruno seria o motorista do carro que ficou destruído depois de bater em outros 3 veículos. Ele aparece de blusa branca nas imagens. O acidente foi no cruzamento das avenidas Hugo Múcio e Champanhar, na Praia da Costa, em Vila Velha, às 11h20 da noite. Uma mulher de 23 anos ficou ferida. O carro onde ela estava foi o primeiro a ser atingido e foi lançado para cima. A jovem ficou presa no veículo e só conseguiu sair com a ajuda de pessoas que passavam pelo local. Segundo ela, tudo aconteceu em questão de segundos. Eu estava parada no sinal, aí eu ouvi o ronco do motor muito alto vindo do fundo, e quando eu olhei no retrovisor, eu vi o carro dele vindo muito rápido, e na hora que não deu tempo nem de pensar, meu carro já estava tombado. Aí eu acordei dentro dele tombado assim. E aí foi quando tentaram me ajudar a sair do carro, porque a minha porta empenou, então eu não conseguia sair. Outros 2 veículos também foram atingidos. A van de seu Edivaldo foi danificada. O motorista diz que o sinal estava vermelho quando o carro preto se aproximou em alta velocidade e causou o acidente. Ele devia vir muito alto, a velocidade, muito alta mesmo. Porque o estrago que ele fez foi muito forte mesmo. Os policiais já falaram, é o Rei do Triângulo das Bermudas, é ele. O modelo esportivo luxuoso é um Corvette, o mesmo que pode ser visto nesta foto, postada por Bruno em uma rede social no dia 6 de janeiro deste ano. Depois do acidente, ele ficou assim. A porta foi arrancada, tamanha violência da batida. Testemunhas contaram que minutos antes do acidente, o motorista do Corvette foi visto em um bar que fica a cerca de 700 metros daqui. Logo depois da batida, ele foi retirado do veículo e fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Seu Edivaldo diz que ao ser retirado do carro, era possível ver que o motorista do Corvette estava desorientado. Ele afirma que viu o carro estacionado em frente a um bar pouco tempo antes. 2 minutos eu tinha visto ele no boteco atrás e me chamou bebendo e me chamou atenção por causa do carro que ele estava. Eu não sei que marca é aquele carro. Acabei reconhecendo ele quando ele estava saindo pela janela do carro. As imagens que flagraram a retirada do motorista e a movimentação no local foram entregues à Polícia Civil, que vai investigar o caso. Toda a via é monitorada por câmeras da Prefeitura, mas nem o equipamento intimida a ação de motoristas imprudentes que se colocam acima da lei. O comportamento das pessoas no trânsito vale uma vida. E essa pessoa que cometeu esse delito não se importa com isso, com certeza absoluta. E se ele não se importa, e as pessoas que não se importam e que deliberadamente
cometem delitos, cometem crimes no trânsito, não vão se importar com nenhuma fiscalização. Tem que ser presas mesmo, é o que tem que ser feito. Horas depois do acidente, uma mulher foi flagrada no local com os documentos do Corvette e os manuais do veículo. Ela seria a esposa de Bruno e disse à polícia que estava lá apenas para retirar o carro com um guincho particular, a pedido do dono do carro. Bruno Barreto, rei do Triângulo, já foi preso em outubro de 2014 junto com o pai, após desacatar guardas municipais de Vitória durante uma abordagem na Praia do Canto. Em março de 2015, foi autuado por embriaguez ao ser parado em uma blitz na Ilha do Boi, em Vitória. Um mês depois, somou R$12 mil em multas em uma única noite em Vila Velha. Ao saber que ele pode ser o condutor que causou o acidente que deixou sua filha ferida, esta mãe desabafa. Quer saber como alguém com esse histórico ainda consegue dirigir e colocar a vida de tantas pessoas em risco. Eu acho o seguinte, até quando? Por que essas pessoas não pagam por nada? Qual é a punição? Quem tem dinheiro não vai pagar? Porque ele tem um carro de mais de 200 mil. Será que só vão prender esse cara quando ele passar em cima de um ponto e matar milhares de pessoas? Pegar num cruzamento de sinal e matar pai, filho, um monte de gente dentro de carro para eles tomar uma atitude? Ou é só porque eles têm dinheiro? A Polícia Civil disse que o caso vai ser investigado pela Delegacia de Trânsito. Informações não serão repassadas para não atrapalhar a apuração do fato. Polêmica na porta de fórum em Vitória. Uma mulher foi impedida de entrar no local. A segurança disse que ela estava com um vestido inadequado. Veja na reportagem de Rafael Schuller. A Lecira tem uma ação pendente na Justiça Civil e, com frequência, vai ao fórum na Cidade Alta, no centro de Vitória. Mas ontem, esta senhora passou por momentos constrangedores na portaria. Não me deixaram entrar, por causa da minha roupa. Falaram o que para a senhora? Porque eu estava com um vestido muito curto. O vestido tinha que ser para baixo do joelho. De 2 em 2 meses, a Lecira vai ao fórum. Inclusive, já entrou com esse mesmo vestido que acaba no meio do joelho dela. É um absurdo, porque não é a primeira vez. Não é a primeira vez que eu entro no fórum, nunca ninguém me barraram. Qualquer audiência que eu vou com vestido, eu justamente vou com esse vestido. Aí quando eu vi que uma senhora entrou e a roupa mais curta que a minha, eu fui atrás. Aí quando eu cheguei lá dentro, ela entrou. Aí eu fui com o rapaz da portaria, vem cá, um policial. Falei, vem cá, por que ela entrou? Por que ela é melhor do que eu? Eu tenho que olhar meus documentos lá em cima do carro. Aí ele falou assim, tá, vamos lá, vai, entra, pode entrar. Quer dizer, perde todo mundo, quer dizer, eu nunca passei por isso. Como que a senhora se sentiu? Humilhada. A advogada que acompanhava a Lecira achou um absurdo esse impedimento. O impedimento dela de adentrar ao fórum foi totalmente injustificável. Além da forma que aconteceu, o constrangimento por ter sido feita uma abordagem em voz alta, perto de servidores, advogados, outras pessoas que vêm buscar o judiciário, isso limita o livre acesso à justiça dessas pessoas, que deveria existir sem nenhuma restrição. Enquanto nós estávamos aqui para gravar esta reportagem, nós vimos algumas mulheres passando pela portaria com vestidos bem mais curtos que o da Lecira. E de acordo com o protocolo de regras do fórum, os vestidos das mulheres ou as saias devem ser do tamanho do meio da coxa para baixo. Tem um ato normativo, uma portaria que foi enviada às empresas de segurança, que são terceirizadas e prestam serviço ao fórum, aos órgãos do judiciário, que fala que mulheres, com relação ao vestimenta das mulheres, além do decote excessivo, os vestidos e saias devem estar na altura da coxa, na metade da coxa. O que não ocorreu com ela, o vestido era no joelho. O presidente da Ordem dos Advogados do Espírito Santo, a OAB, considerou o episódio como uma falta de senso. Para Homero Mafra, a única regra que deve existir nesse aspecto é o bom senso. Ele completa dizendo que a senhora impedida de entrar merece desculpas. Esse é mais um daqueles abusos e absurdos que a segurança do tribunal faz. É preciso que se tenha compreensão de que a justiça serve ao povo, ou pelo menos deveria servir ao povo. Impedir que alguém entre no fórum vestida com a dignidade que ela entende devida para ir um ato do tribunal, um ato do judiciário, é evidentemente um absurdo, um abuso e um ato de prepotência que, repito, não passa pela direção do tribunal. Esse ato foi um abuso da segurança, eu tenho certeza, e tenho certeza que a direção do tribunal fará a devida reparação.
A advogada informou que a secretária do diretor do fórum se desculpou com ela e com a dona Lecira. Disse que as filmagens foram vistas e que realmente não havia impedimento para que ela entrasse no local. 3 casas de câmbio tiveram as atividades suspensas pela Polícia Federal aqui no estado. A operação é para combater o câmbio ilegal de moedas estrangeiras. 3 pessoas também foram detidas. A Polícia Federal identificou que casas de câmbio legalizadas utilizavam da facilidade de movimentar euros e dólares para abrir margem para o mercado ilegal. Sem autorização do Banco Central, as casas comercializavam moedas estrangeiras para agências de turismo. As agências, em troca, forneciam informações pessoais de clientes para que as casas de câmbio pudessem registrar as operações. A casa de câmbio fornecia as moedas estrangeiras para a empresa de turismo. A empresa de turismo fazia o câmbio ilegal paralelo, porque a empresa de turismo não tem autorização para fazer a venda de moeda estrangeira. Em contrapartida, para auxiliar a casa de câmbio, a empresa de turismo que fazia a venda, de fato, de pacotes de turismo, ela pegava os dados dessas pessoas que compraram os pacotes e fornecia para a casa de câmbio. E a casa de câmbio lastreava informações, lastreava vendas de moeda estrangeira com a documentação dessas pessoas que jamais adquiriram qualquer moeda estrangeira. As investigações começaram em 2016, quando clientes de uma agência de turismo de Vila Velha procuraram a Polícia Federal para denunciar que tinham pago por euros e dólares, mas nunca receberam as moedas estrangeiras da agência de turismo. A agência de turismo foco da investigação era comandada por Charlene Musi Saverginini, que está foragida. Outras 4 empresas localizadas em Vitória, Vila Velha, Serra e Nova Venécia estão sendo investigadas, sendo 3 casas de câmbio e mais uma agência de turismo. Desde o início da investigação, a Polícia Federal apreendeu $200 mil negociados no mercado paralelo. Uma apreensão, ela estava indo para o exterior, foi apreendido no aeroporto de Santos Dumont, em que a pessoa estava com os $50 mil junto ao corpo. Outros $150 mil que foram apreendidos foi aqui na BR-262, no estado do Espírito Santo, em que esse dinheiro estava se destinando à própria casa de câmbio e provavelmente para serem utilizados no mercado paralelo. Hoje também foi apreendido valor muito grande. Exato. A contagem ainda está sendo realizada. Até agora a gente tem uma contabilidade parcial de R$250 mil, de 32 mil euros e de 65 mil dólares. Além dos lucros com a redução de impostos, durante a venda irregular de moedas estrangeiras, as negociações eram movimentadas pelo dinheiro que circula também no tráfico de drogas. Um dos doleiros investigado na Operação Paralelo fazia transferências internacionais para a quadrilha que, em setembro do ano passado, tentou embarcar para a Europa com mais de 1 tonelada de cocaína escondida em um bloco de mármore. Essa pessoa, esse doleiro, ele auxiliava na lavagem de dinheiro de organizações criminosas. Então, a importância desse tipo de investigação, que trabalha com o crime de mercado paralelo de câmbio, é que as pessoas normalmente investigadas, elas não servem ao propósito apenas de trocar dinheiro, mas elas servem para lavar dinheiro de diversos crimes, como tráfico de drogas, tráfico de armas e a corrupção. Susto em restaurante na capital. Uma botija de gás explodiu e o estabelecimento pegou fogo. O estado que ficou a botija impressiona, completamente queimada, a mangueira derretida. Outros 2 botijões espalharam gás que ocasionou uma explosão dentro desse restaurante no bairro Jesus de Nazaré, em Vitória. O cenário era assustador. Desespero. Minhas vizinhas todas chorando, todo mundo chorando. A moça do restaurante passada, com o fato que estava acontecendo. O vídeo feito por um morador mostra fumaça escura saindo de dentro do estabelecimento. Na hora do incidente, somente o cozinheiro estava no imóvel. O cozinheiro aqui do restaurante não quis gravar entrevista, mas ele contou que tudo aconteceu por volta das 11 horas da manhã desta quinta-feira. Ele estava na cozinha quando a botija explodiu. Ele conseguiu fugir pela lateral e sem nenhuma lesão no corpo. Ele falou que quando o fogo veio todo em cima dele.
E ele saiu ileso, nada aconteceu com ele. O restaurante ainda não estava aberto. Joyce mora ao lado do estabelecimento e estava em casa, mas não ouviu o barulho da explosão. Foi alertada por uma vizinha e juntas começaram a desocupar o prédio. Na hora houve pânico e correria. Eu, na verdade, não escutei o estouro, porque eu moro num prédio, no apartamento do lado. Minha vizinha do lado que escutou o estouro e ela batendo na minha porta desesperada, falando que era para descer, para descer, para descer. E quando eu abri a porta, o corredor já estava cheio de fumaça, que a fumaça subiu, né? E a gente subimos para o segundo andar para pegar uma vizinha nossa com as crianças dela pequenas e desceu todo mundo. Amigos da proprietária do restaurante contaram que do local sobraram apenas algumas mesas e cadeiras. Os bombeiros interditaram toda a área. Para quem viu a cena, ficou a tristeza de ver meses de trabalho consumidos pelo fogo. Depois eu fiquei vendo que foi a mão de Deus mesmo que colocou as mãos deles ali, que pode ter acontecido algo pior, que foi 3 botijas de gás, né? Que explodiu e pegou fogo. Uma perícia vai ser feita para identificar as causas da explosão. A Defesa Civil vai avaliar a situação do imóvel. Cidades capixabas em alerta para risco de inundação no norte e no sul do estado. Em Colatina, a Defesa Civil emitiu um alerta para moradores de áreas ribeirinhas. O Rio Doce pode atingir o nível máximo de inundação a qualquer momento. Situação parecida acontece também em Linhares. A população deve ficar atenta. O alerta também foi feito pela Defesa Civil de Bom Jesus do Norte, no sul do estado. O volume de água do rio Itabapoana está a cerca de 40 centímetros da cota de inundação. A previsão para amanhã é de tempo nublado, com aberturas de sol durante o dia. Mesmo assim, há possibilidade de pancadas rápidas de chuva em todas as regiões do estado. E a seguir, dores de cabeça, queda do rendimento escolar, podem ser sinais de que a criança tem problema de vista. Os detalhes já já. Agora um recado aos pais. Criança sentando muito perto da televisão ou do computador pode ser reflexo de problema de vista. Aos 6 anos de idade, a rotina do pequeno João Pedro mudou. Ele começou a ter dificuldade para enxergar e o rendimento dele na sala de aula caiu. A mãe foi chamada na escola. Os professores explicaram onde estava o problema. Eles me alertaram a levar ao oftalmologista. Aí eu falei, então vamos lá para ver o que era. E realmente era problema de vista. Ele não tinha condições da cadeira, olhar o quadro e entender o que estava sendo explicado naquele momento. Eu pedi para ela me colocar na frente, aí eu consegui enxergar mais ou menos. O menino recebeu o diagnóstico há 4 anos. Desde então, João Pedro não fica longe dos óculos e sabe aquela dificuldade que ele enfrentava na escola ficou no passado. Foi miopia, ele tem 1,25 em cada vista e realmente não enxerga de longe, tanto que ele tem que estar usando óculos, só tira o óculos para tomar banho e para dormir. Então é bom que as pessoas que hoje têm filho na escola fiquem preocupadas com essa parte, né? De se preocupar em saber se a criança tem ou não problema de vista. Porque a gente só consegue descobrir se realmente tiver alguma dificuldade na escola e se alguém te avisar, porque é difícil. Muitas crianças têm dificuldade de se concentrar, de aprendizado e até de socialização. Tudo porque não enxergam direito. Esse especialista orienta que os pais devem ficar sempre de olho nos pequenos. Dificuldades para enxergar podem ser percebidas no dia a dia. Se o menino reclama que não está enxergando direito na escola ou que não está vendo bem a televisão, é super importante a gente prestar atenção nisso. Outras coisas que a gente observa não consegue ver televisão do sofá, vai lá para frente da televisão. O tablet, né? Olhando muito de perto no tablet, pode ser um indicativo também de que está precisando de óculos, né? Outra coisa que a gente identifica são os professores, né? Os professores falam bastante para as mães, para os pais, ele não está conseguindo copiar do quadro, ele está errando a letrinha que a gente está escrevendo. Isso são outros sinais que a gente percebe que são fáceis de identificar. Doenças como a miopia, que é quando há dificuldade para enxergar o que está longe, e hipermetropia, quando não se vê o que está perto, são as mais comuns. Elas podem ser tratadas de forma simples. A gente precisa diferenciar a faixa etária. Para criança, a gente não pode
programar ou expectar um tratamento definitivo, porque o grau pode crescer. Hoje existem óculos com armações ótimas para jogar bola, lentes também que não arranham, que não quebram com facilidade. Você pode jogar futebol, basquete, essas coisas todas. A gente teve que encarar essa realidade de colocar um óculos numa criança de 6 anos. Você fala assim, ele não vai se adaptar, né? Mas quando coloca, já vê tudo diferente, já até agradece. Nossa, mãe, tô vendo tudo, né? Até as cores ficam melhores. Agora eu consigo enxergar no quadro, consigo fazer as tarefas que a professora passa também. A orientação é de que as crianças façam o primeiro exame de vista entre os 3 e os 4 anos de idade. Depois disso, a consulta deve ser feita de 2 em 2 anos. E a gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e eu te espero amanhã.